foi escolhido propositalmente esta obra porque acho que ela consegue comunicar muito sobre o que é a perseverança, consegue apresentar a escola do pensamento armínio wesleyano para as pessoas. Há um déficit na escola arminiana, na escola wesleyana, porque em geral a gente acaba conhecendo o arminianismo à luz do que ensinam os reformados. É difícil a gente ter contato diretamente com uma obra arminiana. Quando as pessoas dizem assim, eu tive contato já com os materiais arminianos, aí você fala, poxa, que legal, quem que você leu? Aí a pessoa diz, não, os arminianos. Ou seja, mas enfim, esse é um espírito do tempo, sabe? As coisas já funcionam assim. A gente tem que admitir que os reformados ocuparam os espaços midiáticos, as maiores tribunas, os seminários, as escolas e etc. Eles conseguiram comunicar de forma eficiente o seu ponto e os arminianos não, né? E então é natural que a gente acaba conhecendo o pensamento armínio wesleyano sobre o que disseram, à luz do que disseram os calvinistas. Então, na tentativa de fazer com que vocês tenham contato com alguém que é da escola arminiana, o texto está aí. De modo que eu oro a Deus, peço com toda sinceridade, que amanhã ou depois, quando você for criticar a escola arminiana, você pega o texto do Keith Stengel e coloca assim, ó, e fala, olha aqui, ó, na página 27, olha o que os arminianos estão ensinando. Certo? Não diga assim, os arminianos estão ensinando. Faça honestidade ao pensamento da escola que você discorde. Represente ela à luz daqueles melhores representantes dela. Não é assim que a gente faz? É assim ou não é, Brenda? Você que estuda método lá, foi lá na universidade. Eu quero fazer uma crítica a Newton e eu não li nada do Newton. Ou eu pergunto para o frentista o que ele acha da teoria da gravidade. Ou seja, eu peço para alguém que não sabe representar. Metodologicamente, para ser honesto, a gente tem que representar a escola da qual a gente discorda pela pena dos seus melhores representantes. Esse é o método correto, adequado. O exemplo que eu acabei de dar. Bom, então retomando, uma vez definida o que tem dito os calvinistas reformados, clássicos, da escola clássica, da Tulip, dos 5 pontos, eles dizem aquilo que nós vimos sobre a perseverança, e os calvinistas moderados, que faço de novo questão de destacar, entre aspas, porque o termo é difuso, é difícil dizer exatamente o que é um calvinista moderado. Então, muitos outros aspectos poderiam ser trazidos para potencializar uma ou outra tradição. A gente poderia ver vários textos, várias citações. A gente poderia pegar inúmeros autores, inúmeros teólogos e dizer, olha, esses aqui são dessa tradição, esses aqui são de outros. Mais uma vez, mais uma insistência, são escolas que existem tradicionalmente há séculos. Tentem se esvaziar dessa sedução de apresentar um único texto para fazer ruir uma tradição teológica. É necessário conhecê-la, se aprofundar, tentar verificar aquela pessoa que você não conhece da forma mais favorável possível. É um exercício que acho que só quem tem a mente do Senhor Jesus consegue fazer isso. Vou examinar este irmão da forma mais favorável possível, não como herege, não como alguém que precisa ser abatido, ser eliminado. Deixa eu entender o que essa pessoa está dizendo à luz do que ele pensa. Vamos tentar entendê-lo da forma mais favorável. Contudo, elas não deixarão de orbitar em volta dos eixos que as fundamentam. O que eu procurei apresentar para vocês são os eixos. São os pilares. Certo? É o que sustenta. Se você comprar um livro e tudo mais, você talvez, fazendo uma analogia, vai saber mais sobre a pedraria, sobre qual é o metal que configura aquela construção, quantos quartos tem, qual é a disposição da sala. Mas o importante é que a gente conheceu os pilares, aquilo que põe em pé aquela reflexão
Então muitas coisas poderiam ser ditas, mas elas não vão deixar de orbitar em volta dos seus eixos, que as fundamentam, ou seja, se a perseverança é inevitável ou se a salvação, uma vez concedida, é que se torna inevitável. Então, uma tradição, a salvação é inevitável, na outra é a perseverança. Tudo isto constitui, para a tradição armínio-wesleyana, algo totalmente inaplicável à vida cristã. Ou seja, essa fala, ela comunica de cara que os arminianos veem problemas em tudo que foi analisado à luz da fundamentação teológica. É algo totalmente inaplicável à vida cristã, pois fere o pastoreio da Igreja de Cristo, e desse modo tentaremos explicar o porquê. Ou seja, uma coisa é fazer essa afirmação, outra coisa é agora tentar demonstrar por quê. Como que isso é inaplicável? Por que que isso vai ferir o pastoreio? Por que que isso não vai dar certo? Um olhar para dentro da vida cristã não se evita o pronunciamento frente ao fenômeno. O que eu quero dizer com isso? É que o fenômeno das pessoas estarem na igreja, conhecerem e professarem a fé e se apostatarem, virarem as costas, é um fenômeno que existe na história. Você não vai dizer assim, isso não tem. Tem, porque a gente pode pensar ao longo da história, exemplos bíblicos, pessoas que caminharam com a gente, quem tem tempo de caminhada cristã, que está na igreja, poderia falar, poxa, aquela pessoa veio aqui, eu conheci. Né? E as coisas assim mais aberrantes, por exemplo, a pessoa estava aqui, ela era um ministro, ela ensinava, ela era exemplo, e hoje ela está totalmente oposta. Ela é inimiga agora da cruz, ela defende outros valores. Coisas assim, de um lugar ao outro, não foi simplesmente um desviar, é um apostatar mesmo. E a gente poderia falar, poxa, e agora? Como é que a gente lida com esse fenômeno? Os arminianos vão dar explicação sobre o fenômeno? Vão. Os calvinistas vão também explicar? Tá, como é que me explica aí? Por que acontece a apostasia? Tem jeito de ficar em silêncio e não falar nada? Não, todas as tradições vão ter que dizer como que acontece isso. Se aconteceu, por que aconteceu? Como que não aconteceu? Se não aconteceu, por que não? Todas as escolas vão refletir, seus teólogos vão se debater e eles vão apresentar as suas justificativas. Então, para dentro da vida cristã, nenhuma tradição escapa de ter que dizer o que aconteceu com a pessoa que caminhava e agora não caminha mais. Para todo pronunciamento teológico, vamos lá, para todo pronunciamento teológico, não basta a reflexão ser feita à luz da envergadura racional. A mente, a razão e a lógica não dá conta de explicar todas as coisas. Ou lógica que reivindica ser bíblica. Então o que acontece? Não basta você dizer assim, faz sentido, é lógico e eu tenho os textos na Bíblia. Ela necessariamente tem de descer a pastoral. Se você fala assim, não, eu quero que a reflexão teológica seja só racional e ela seja só explicada do ponto de vista de que eu faço a citação das Escrituras, mas ela não poder descer à experiência, é um problema. Ela tem de descer à experiência subjetiva, concreta, real. Ou o Evangelho não toca aí? Ou o Evangelho é só uma questão da mente? A vida comunitária cristã exige certa uniformização regular. O que eu quero dizer com isso? A vida cristã, o pastor, ele não pode ter um conjunto de crenças e os membros o outro. Ele não pode dizer assim, eu sei disso, eu conheço isso, mas o irmão ali não, e eu não posso ensinar para ele. Ele tem que continuar acreditando de um jeito diferente de mim, porque se eu explicar do jeito que eu creio, ele não vai aguentar, ele não vai suportar. Não, a vida comunitária exige uniformização. A verdade é a verdade. Ou seja, a igreja não é maçonaria. Certo? Que os líderes, os membros, conseguem saber as coisas elevadas e ocultas e o cara, enquanto não ascende na escala lá, ele fica sem saber. A igreja não. Ela exige essa uniformização regular. Exige ou não exige? Vamos lá, agora precisamos
pensar que a realidade, ela exige essa uniformização regular, onde o teor da verdade cristã perpasse por todos os seus membros. Não pode ser assim, não, cara, isso aqui é para mim, aquilo não posso falar para o outro. Eu lembro, nós estávamos conversando, né? Eu falei que vim da tradição pentecostal. Apenas um caso muito interessante. Eu lembro que na época tinha explodido em todo o Brasil o fenômeno dos encontros. O encontro é tremendo! E as pessoas iam e voltavam, e os testemunhos eram as coisas mais incríveis possíveis. E aí, obviamente, eu fazia parte, fui nisso. E aí existia uma coisa muito interessante que eles diziam assim, no primeiro dia, você não viu nada. Você não viu nada ainda. Aí passava o segundo dia, eles diziam, rapaz, e aí, nossa, você não viu nada ainda, você vai ver o poder de Deus, cara. Aí no terceiro dia, você não viu nada. Aí no quarto dia tinha terminado, já falei, pô, eu vou sair daqui e não vou ver nada. Porque eles queriam dizer o seguinte, que eles tinham experimentado uma coisa que não dava para dizer para você, que você ia experimentar lá, né? Era essa a ideia. Só para descontrair um pouco. Então, não deve existir doutrinas protegidas. Porque quando eu percebi isso, eu tenho um pastor reformado na família. Olha que coisa interessante. O menino é pastor. Aí eu estava conversando com ele. E ele trabalha na igreja predominantemente com jovens. Aí ele disse para mim, Silas, eu sou reformado, acredito na doutrina da eleição, da predestinação, mas eu não ensino para os jovens. Aí eu disse para ele, mas aí você tá ficando em déficit, irmão. Você tem que ensinar isso para os jovens. Por que você não ensina? Como é que eu vou falar de predestinação e eleição para os caras? Eu falei, mas qual que é o problema? Não é a verdade? Não é aquilo que você acredita? Ele entende que tem que ficar protegido. Que você não pode falar abertamente. Em pesquisas, e aqui eu quero dizer de cátedra, eu fiz as leituras, eu posso garantir para vocês. Todas as vezes que a fé reformada, os calvinistas, eles querem promover algum tipo de predominância daquele tipo de teologia na igreja, eles não falam abertamente, eles juntam pequenas pessoas, aí ele forma a cosmovisão naquelas pequenas pessoas, e daquelas pequenas pessoas eles vão. Então, o que acontece? Um corpo de doutrina fica protegido por um tempo. Ela fica escondida. Então, não deve existir isso no cristianismo. A verdade é a verdade. Mas se eu falar, os jovens vão entrar em pânico. Mas não é a verdade? Você tem que falar. Não devendo, então, existir doutrinas protegidas, as quais são acessadas apenas por membros com funções de liderança. Antes, a verdade cristã requer integridade e adesão por parte de toda a comunidade. A comunidade toda tem que crer daquele jeito. De modo que quando a doutrina da perseverança nos moldes refletidos até aqui, ou em qualquer outra forma, derivadas destas, são... Você consegue ler aí, Henrique? São aplicadas, surge a necessidade do pronunciamento frente ao fenômeno da apostasia. Ou seja, as igrejas vão ter que explicar, todas as tradições vão ter que explicar como elas entendem a apostasia. Elas vão ter que explicar sobre o fenômeno. Então, a apostasia ocorre na realidade e exige um pronunciamento. Não tem jeito de você falar assim, olha, esses assuntos aí eu não gosto de pensar muito sobre isso aí não. Não quero dizer, não quero falar nada. Não, a apostasia ocorre. E agora, como que as tradições vão se pronunciar sobre o fenômeno? Como explicar o fenômeno? Vamos ver o que disse os grandes mestres que são representativos de cada escola. Quando eu disse para vocês que nós, quando vamos representar qualquer coisa que nós vamos fazer, a gente tem que representar da forma honesta, verdadeira, à luz dos seus melhores defensores. Se você conversar com qualquer reformado, tem algum reformado aqui hoje? Pode. Agostinho é alguém representativo dentro da escola? Santo Agostinho. Representativo. Lutero, Calvino eram monges agostinianos. Então a reforma toda
ela tem um pano de fundo agostiniano. Então, vamos trabalhar com alguém que é representativo da escola. João Calvino é um ponto mais alto, por assim dizer. E aqui um parênteses. Quando a gente diz calvinismo e reforma, a gente tem que entender que não é necessariamente o que pensou João Calvino, certo? João Calvino é um dos membros que integram uma escola de pensamento chamado calvinismo. Então, quando a gente vai falar do pensamento específico de Calvino é uma coisa, quando a gente vai falar do calvinismo é outra. Ok? Por exemplo, no campo secular, quando eu vou falar que o pensamento marxiano é de Marx. Quando eu vou falar do pensamento da escola marxista, são outros pensadores que pensaram alguma coisa dentro das categorias e da escola de Karl Marx, mas o pensamento de Calvino é uma coisa e o pensamento calvinista é outra. E a confissão de fé de Westminster, que é talvez a mais sofisticada, a mais competente, a mais representativa confissão de fé da fé reformada. A confissão de fé de Westminster é uma coisa interessante. A confissão de fé de Westminster procurou, com todo afinco, acabar com toda a dicotomia e com toda a interpretação dúbia das confissões de fé anteriores. Você tinha a confissão de fé belga, você tinha os cânones maior, como é que é o nome do menor e do maior catecismo de Lutero? Você tinha diversas outras confissões. A Escócia tinha uma confissão, a Bélgica tinha outra, depois os cânones de Dort. E aí a confissão de fé de Westminster veio com a ideia de acabar com a dubiedade, com a interpretação dúbia das escrituras. Por exemplo, vou dar um exemplo histórico apenas para pavimentar o que eu quero dizer com isso. A confissão de fé adotada pelas igrejas reformadas da Holanda era a confissão belga. E o Armínio, quando ele foi ordenado ao pastorado, ele teve que jurar sobre a confissão belga. Então ele dizia, olha, eu concordo com a confissão belga. E aí quando começou os debates, ele dizia, olha, eu estou em conformidade com a confissão belga, onde é que eu estou errado? Então nós vamos fazer mais um debate, nós vamos chamar você para mais uma vez, você vai ter que responder mais uma vez as perguntas. E as respostas que ele dava, não dava para dizer que ele feria a confissão. Mas Armínio assumiu uma postura dúbia, ou seja, em que pese o fato do texto estar redigido daquele jeito e ele dizer que acreditava daquela forma, todavia, na prática não era, mas cabia dentro da confissão de fé essas questões. E aí a confissão, os cânones de Dort, primeiramente, tende a acabar com isso. Eles falam, nós não queremos mais a belga, vamos fazer a confissão de Dort, que é para acabar com a dubiedade, porque daí, se o Armínio tivesse jurado sobre a de Dort, não dava certo, porque a confissão dos cânones de Dort já não tinha mais as ambiguidades da qual Armínio se apoiava. Então a confissão de fé de Westminster cumpre esse papel de fazer com que todas as dubiedades, ou seja, é uma confissão de fé que em tese é a mais sofisticada. Ou seja, um bom reformado, um pastor reformado vai ensinar a confissão de fé de Westminster na sua igreja. Vai dizer por que ela é certa, por que ela não é. E realmente, a Basílica de Westminster se reuniu e o conjunto do corpo teológico que estava para elaborá-la era realmente extremamente sofisticado. Então a gente precisa ver o que estes irmãos, o que a confissão de fé diz sobre a apostasia. Então, vamos lá. O que disse Agostinho? Então, o Agostinho disse o seguinte sobre a apostasia. O livro, ele está aqui, ó. O tomo é a correção da graça, é onde ele está explicando a questão da predestinação primeiramente e depois sobre a perseverança. Então, quando chega o momento de falar sobre quem vai ser salvo especificamente, ele diz, olha, não se pode negar que são considerados eleitos pelo fato de terem fé, serem batizados e viverem conforme a verdade de Deus. Então, veja, você não pode dizer que um crente que recebeu o sacramento
do batismo. E na época aqui do Agostinho, na época do Agostinho não, a Igreja Católica existe até hoje e essa fé está de pé até hoje, que é a ideia da regeneração batismal. Então, onde o indivíduo recebe a regeneração? No lavar regenerador da água do batismo. Então, a pessoa experimenta a regeneração ali no batismo. Então, Agostinho diz, não se pode negar que são considerados eleitos pelo fato de terem fé, serem batizados e viverem conforme a vontade de Deus. Ou seja, um indivíduo crente que foi batizado, que faz parte da igreja, que tem fé e que vive conforme a piedade de Deus, não dá para dizer que ele não é um eleito. Eles são eleitos. Mas são tidos como eleitos pelo que desconhece o futuro. Ele está dizendo, do lado de cá nós consideramos essas pessoas eleitas. Por quê? Porque elas receberam o lavar regenerador da água do batismo. Elas professam a fé no Senhor Jesus Cristo. Elas foram batizadas e ela vive conforme a vontade de Deus. Então, quando você tem uma pessoa com esses predicados, isto é, se você tem uma pessoa que foi batizada, que tem a fé, que vive conforme a vontade de Deus, a gente pode chamar essa pessoa de eleita. Mas eles são chamados pela gente, porque a gente não sabe. Mas são tidos como eleitos pelo que desconhece o futuro, mas não por aquele que sabe que não terão perseverança, a qual conduz os eleitos à bem-aventurança, e sabe que agora estão de pé, assim como tem a presciência de que hão de cair. Então, o Agostinho está dizendo o seguinte, que esse indivíduo que apostata, ainda que ele tenha vivido de modo a manifestar uma boa fé, de modo que ele recebeu o lavar regenerador da água do batismo, e que ele vive agora conforme a vontade de Deus, nós podemos chamá-lo de eleito. Porque a gente não tem a presciência. Mas Deus, que conhece o futuro e que pela sua presciência sabe que ele vai decair, sabe que ele não é eleito. Bom, por isso que eu trago o texto, por isso que é importante trazer e mostrar que está aqui, não é uma coisa que eu estou inventando. Então, o que o Agostinho está dizendo? Olha, a gente chama o indivíduo de crente porque ele está na igreja, porque ele foi batizado, porque ele vive conforme a vontade de Deus. Todavia, a gente não conhece o futuro. Deus conhece. Como Deus sabe agora, nesse exato momento, que esse indivíduo vai apostatar, ele chama esse indivíduo de eleito? Não. A gente chama porque a gente consegue saber agora o que ele é. Mas Deus sabe que ele não é eleito porque ele não recebeu o dom da perseverança, que para Agostinho a perseverança é um dom que é recebida e dada somente para os eleitos. Então, os eleitos, na mente de Agostinho, recebem o dom da perseverança porque Deus é quem os elege e vai dar o dom da perseverança de modo que eles vão até o final. Alguma pergunta aqui? É assim que Agostinho explicou a apostasia. No caso da Agostinho, se a pessoa apostatou é porque ela não é eleita. Isso. Porque na visão que o senhor trouxe no começo, eles falam da eleição, mas na condição final, não na condição atual. Isso, ó. Veja, vamos... tem em mente o seguinte, o fenômeno. Ok? O indivíduo se apostata. Como é que eu explico isso? É isso que eu quero que vocês captem agora. O Agostinho diz, ele apostata porque Deus, na sua presciência, sabe que eles vão cair. Então, na mente de Deus, esse indivíduo não é um eleito. Mas Agostinho, e o rapaz recebeu aqui o batismo, ele vive conforme a palavra de Deus. Tá certo a gente chamar ele de eleito? Ele vai dizer, tá certo, porque a gente não conhece o futuro. Mas na mente de Deus, Deus sabe que ele não é um eleito. E sabendo que ele não é um eleito, ele vai apostatar, ele cai. Então o Agostinho está tentando explicar o seguinte, por que acontece a apostasia? Acontece a apostasia porque o indivíduo não era eleito. Segundo o conhecimento imutável, sapientíssimo de Deus, que conhece o passado, o presente e o futuro, todas as eras estão diante dele. Ele sabe que aquele indivíduo vai apostatar. Mas por quê? Porque não foi lhe dado o dom da perseverança. Mas por quê? Por que Deus fez isso?
segundo o seu beneplácito, segundo aquilo que ele acredita e faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Essa visão vai muito perto de Armínio, quando ele fala da diferença entre crente e eleito, não? Nós estávamos conversando ali ainda há pouco, né? Como a regeneração é batismal, ela admite, Agostinho admite que ela é real, que ela é verdadeira, que alguém recebe a regeneração quando ela recebe o batismo, o número dos eleitos necessariamente serão diferentes dos números de regenerados. Na fé calvinista, não. Todos os eleitos, o número de eleitos é igual ao número de regenerados. O Agostinho não, porque ele tem a ideia da regeneração batismal. E a regeneração batismal, para o católico, é factível, é verdade, é real. A pessoa experimentou mesmo a regeneração. Então, o número de regenerados e os números de eleitos são diferentes. A ideia de crentes e eleitos, o que o Agostinho está dizendo é o seguinte aqui. A gente pode chamar ele de eleitos, na verdade a gente pode chamar eles de crentes. Mas não eleito no sentido da sabedoria de Deus, que a presciência dele sabe que realmente aquela pessoa vai perseverar até o final. Então é mais um linguajar coletivo, né, de que você não conhece, assim como Paulo começa boa parte das cartas dele, falando aos eleitos, aos santos, mas é óbvio, quando ele está falando para a igreja inteira de Éfeso, ou de Gálatas, é óbvio que ali tem pessoas que estão conglomeradas junto, estão juntos. Sim, sim. Pode por determinar que isso aconteceu. Isso. É ótimo. Vamos insistir nesse ponto. Veja, eu quero que a coisa é complexa. O linguajar da Idade Média, da baixa Idade Média, né? Nós estamos falando aqui de 400 da era cristã. É complexo mesmo, mas o que vocês têm em mente é o seguinte, o que eu estou tentando explicar agora é como os calvinistas, como a escola reformada explica a apostasia. Porque ela não acontece? Como é que eu explico ela? Eu explico ela que eles não eram crentes. Eles não eram eleitos. Mas quem é o eleito? Aquele que é o eleito à luz de Deus, dos olhos de Deus, vai perseverar. É isso que o Agostinho está dizendo. Tá? E agora vamos verificar aqui o que o João Calvino disse. Não, só para entender um pouquinho melhor o que Calvino falou. Calvino... O que o Agostinho falou. Ele falou que a perseverança é dada como um dom para a pessoa. Sim. Quem tem ele é só os eleitos. Então os eleitos que foi dado o dom da perseverança vão perseverar até o fim. Sim. Mas e aqueles que não foi dado o dom da perseverança? Se perderão até o final, porque a gente chama ele de eleitos, porque na verdade a gente chama ele de crentes. Eles participaram da igreja, tomaram a Eucaristia, foram batizados, vivem agora atualmente em conformidade com a lei de Deus, mas em um dado momento eles apostatam. Por que eles apostataram? Porque eles não receberam o dom da perseverança. Por que eles não receberam o dom da perseverança? Porque não eram eleitos. Mas a gente não chamava ele de eleito? Chamava, mas a gente chamava segundo o que a gente compreende das coisas. Mas não em conformidade à visão de Deus, que pela sua presciência sabe que eles vão cair. Então independe do que a pessoa faz. Só depende se ela recebeu o dom da perseverança ou não recebeu esse dom da perseverança. Sim. O eleito recebe da parte de Deus o dom da perseverança. E o método de distribuição do dom de Deus, assim, ele é desconhecido. Ele não sabe o que Deus usa para distribuir o dom. Não, isso é um mistério. É o que eu digo, sabe? O problema acontece quando você tem que pronunciar frente ao dado concreto. Porque enquanto você reflete teologicamente, é legal, faz sentido tudo aquilo que você está pensando. Mas o problema é quando você tem que aplicar o chão concreto da história. Começam os problemas, ficam confusos, é complicado, dá trabalho para entender. Mas enfim, a gente precisa explicar o que é apostasia. O Agostinho disse, apostata porque não recebeu o dom da perseverança. Não recebeu o dom da perseverança porque, segundo aos olhos de Deus, não são os eleitos. E só os eleitos receberão o dom da perseverança. Se eles não recebem o dom da perseverança é porque não eram eleitos. Muito embora a gente chame eles de eleito agora, mas a gente não sabe o futuro. Deus, pela sua presciência, sabe que eles vão cair porque não foi lhe dado o dom da perseverança. Ok? Muito bem. Porque há um chamamento universal, dizia Calvino,
com o qual Deus, mediante a pregação externa da sua palavra, chama e convida assim indistintamente a todos, inclusive aqueles a quem ele está proposto como odor de morte e matéria de maior condenação. Ou seja, mesmo os réprobos, aqueles que serão reprovados por Deus, recebem o chamado universal. A outra particular, do qual não faz partícipe a maioria, mas somente os seus fiéis, quanto pela iluminação interior do seu espírito, faz que a palavra pregada enraize no seu coração. Também às vezes faz partícipes deles aqueles a quem ilumina, somente durante um certo tempo, e depois, por assim merecê-lo, a sua ingratidão os desampara e os castiga com maior cegueira. Então, o que está acontecendo aqui? Que todo mundo, a chamada universal de Deus é destinada a todas as pessoas. E, especialmente, eficazmente, apenas aos eleitos. Muito embora alguns hipócritas que acreditam ter a fé verdadeira, na verdade estão sendo iluminados por Deus apenas por um tempo. Porque vai chegar um tempo que, embora estes que receberam a fé momentânea frutifiquem aparentemente igual um eleito verdadeiro, em um dado momento a graça de Deus vai se retirar e eles obviamente vão apostatar. Então o que o Calvino está querendo dizer aqui para nós é que se apostata porque aquele indivíduo não era um eleito. Ele não era contado como um daqueles que seriam retirados da massa de perdição. Mas por que ele era apóstata? Ele foi um apóstata porque ele foi iluminado por um tempo. Mas como ele não era verdadeiramente um eleito, a graça de Deus se retirou sobre ele e aí, obviamente, ele veio a sair dos limites do aprisco cristão. Então, apostata porque não era um eleito. O apóstata não é alguém que sobre ele verdadeiramente foi desprendido a graça salvadora. Porque se fosse, ele perseveraria. Confissão de Fé de Westminster, artigo 18. Embora há hipócritas e outros homens não regenerados possam em vão se iludirem com falsas esperanças e presunções carnais de estarem sobre o favor de Deus ou de possuírem a salvação, tal esperança deles perecerá. Já os que verdadeiramente creem no Senhor Jesus e o amam em sinceridade e procuram andar em toda a consciência diante dele, podem nesta vida estarem certamente seguros de que estão em estado de graça e podem regozijar na esperança da glória de Deus. Tal esperança nunca os envergonhará. Então, por que um crente apostata? Porque ele, na verdade, é um hipócrita. Porque ele se ilude acerca da sua própria condição. E chegará um dado momento em que isso será revelado. Em que ele vai deixar o aprisco do pastoreio cristão, porque na verdade ele era um dos não eleitos. Ok? Aqui eu preciso ir para o quadro. Pessoal, a grande cosmovisão reformada, ela está pendurada num elemento fundamental do sistema teológico, que é a eleição incondicional. Alguns teólogos, eles estão divididos se a eleição para a reprovação é incondicional ou não. Tá? Então, eu disse aqui no início, os supralapsarianos acreditam que uma pessoa foi predestinada por Deus nos tempos eternos para vir a esse mundo, para cometer toda sorte de pecado, para experimentar a queda de Adão e morrer eternamente no inferno, padecer eternamente no inferno. Portanto, essa eleição seria uma eleição para a reprovação. Essa eleição para a reprovação, ela está debatida lá, se ela é incondicional ou condicional. Alguns teólogos vão dizer, não, Deus elege incondicionalmente para a salvação, tendo já todas as pessoas condenadas. Então, quando as pessoas pecaram em Adão,
elas estão mortas nos seus delitos e pecados. Todas elas merecem um inferno. E aí o que acontece? Deus faz a eleição incondicional. Então Deus tem a massa inteira dos homens perdidos. E daí ele elege dessa massa de perdição alguns para a salvação. Então essa eleição é incondicional. Então existe um grupo de eleitos. E existe um outro grupo de não eleitos. Ok? Todo o esquema teológico, ele repousa sobre essa pressuposição. A eleição para a salvação, ela é incondicional. Já os não eleitos, nós vamos deixar quieto aqui, se ele é incondicional ou não. Tá? Os supralapsarianos acreditam que a eleição para a reprovação é incondicional. Já os infralapsarianos, eles acreditam que a eleição para a condenação é simplesmente porque Deus os deixa, já nos seus delitos e pecados. Tá? A ideia básica para vocês, às vezes o termo supra, infra, complica. Quando você sabe o significado, fica mais fácil. Infra é antes, é acima. Supra é antes, infra é depois. Então, supralapso, lapso é queda. Então, a eleição acontece antes da queda ou depois da queda. Supralapsariano é antes, infra é depois. Então, esse é um debate para os calvinistas, tá? Mas existem lá. A gente não sabe se a eleição para a reprovação ela é incondicional ou se ela é condicional ou incondicional. Então, a eleição incondicional é o ato soberano de Deus de escolher quem ele vai salvar. Portanto, para o eleito incondicionalmente, vai funcionar a cruz, o evangelho, a perseverança, o chamado, a conversão, a regeneração. Ou seja, todos os benefícios, eles caem sobre os eleitos. E se o indivíduo está contado entre aqui os não eleitos, ele não tem os benefícios da cruz, muito embora aparenta ter. Ele não tem o evangelho, muito embora ele aparentava. Ele não vai receber o chamado especial no seu coração, porque isso é reservado somente aos eleitos. Ele não tem a comunhão com o Espírito Santo, o lavar regenerador, a mente de Cristo. Ele é um hipócrita, porque só aparece. Então, o que esses teólogos estão dizendo quando eles dizem assim, são hipócritas, apostataram, porque eles não eram contados entre os eleitos. Eles não faziam parte desse grupo. Eles faziam parte desse. Embora esteticamente, plasticamente, quando a gente olha com os olhos da história, a gente dizia, poxa, mas ele acreditava na cruz, ele acreditava no Evangelho, ele dava testemunho do Espírito Santo, ele tinha chamado, ele apresentou frutos de arrependimento, ele evangelizava, ele até foi pastor, ele até foi pregador, mas ele não era desse grupo. Ele não era contado entre esse grupo. Quem que consegue ver isso aqui exatamente como são? Exatamente como é isso aqui? Quem só consegue ver isso? Só Deus. Deus sabe quem são os seus eleitos e quem não são. Então, a apostasia, em linhas gerais, veja, ela pode se apresentar com vários desdobramentos, mas é importante a gente conhecer apenas este elemento. Tudo que pode ser dito acerca do crente até a sua perseverança final, desde o seu chamamento até o último dos seus dias em perseverança e fé, ele tem esse esquema aqui. Se o indivíduo não perseverou, significa, então aqui ele acreditou na cruz, veio na igreja, recebeu o batismo, tomava a Santa Ceia, viu os milagres de Deus, caminhou com o Senhor Jesus e tal, no caso de Judas, por exemplo, mas ele não perseverou, então ele não deixou de clicar um item lá, que era a perseverança. Por que ele não perseverou? Porque ele era desse grupo. Porque se ele tivesse perseverado, ficaria firmada a sua eleição. Mas, como os benefícios
da cruz de Cristo, o sangue de Jesus. Olha, por que a expiação, né? No caso, é ilimitada ou ilimitada? Lógico que ela é limitada, porque existe dois grupos. Se a expiação caísse sobre todo mundo, todas as pessoas seriam salvas, né? Tá vendo como é que a doutrina ela é organizada tendo esse escopo em mente? Existe dois grupos, existe os vasos de desonra, preparados por Deus dos tempos eternos para perecer eternamente. Porque eu amei Jacó e aborreci Esaú. O oleiro tem direito sobre o vaso, de na mesma massa fazer vaso de honra e vaso para desonra. Isso aqui. Então, voltando na questão da apostasia, o indivíduo apostata, ele não persevera porque ele não é um eleito. Então, se a gente compreender esse sistema, por isso o Agostinho não consegue se pronunciar de forma diferente, porque ele acredita desse jeito, que existe antes dos tempos eternos, Deus, na sua sabedoria eterna, já sabia quem seriam os salvos e quem seriam os condenados. Portanto, se o indivíduo apostata, ele não era um eleito. Ok aqui ou não? Veja, todos esses pronunciamentos que eu li da Confissão de Fé de Westminster, de Agostinho, de Calvino, eles têm esse sistema em mente. Então, aqui é o momento de fazer teologia. O que eu estou dizendo para vocês é, todo comprometimento teológico, na hora de se manifestar sobre qualquer coisa, sobre qualquer interpretação, terá esse sistema. Por quê? Porque o compromisso assumido de antemão é a eleição incondicional. A eleição incondicional não pode cair, ela tem que ficar firme, em pé. Para todo reformado, esse é o ponto caro da coisa. A eleição ela é incondicional. A eleição ela é incondicional, porque se existir alguma condição, não é segunda graça. Para ser segunda graça, tem que ser incondicional. A partir do momento que você assume esse mecanismo, todos os pronunciamentos teológicos que você emitirá, que os teólogos emitirão, terão um compromisso radical com isso. Então, se você pergunta, Agostinho, o que aconteceu quando o crente apostatou? Em linhas gerais, ele não é um dos eleitos, filho. Mas ele não tem um monte de coisas aqui que a gente pode chamar ele de eleito? Batizou, veio na igreja, foi regenerado, vive conforme a lei de Deus, dá testemunho. Então, mas Deus vê que ele não vai perseverar, porque ele não tem o dom da perseverança. Se ele fosse um dos eleitos, ele teria o dom da perseverança. Como ele apostatou, ele sempre fez parte desse grupo. A Confissão de Fé de Westminster, né? Veja, quando você compreende a matriz, a raiz do pensamento, fica mais fácil você compreender as coisas. Eleição incondicional. É isso que tem que ser, é isso que tem que colocar em pé. Quando Agostinho pensou sobre isso, ele disse, não recebe o dom porque não foi eleito. Quando a Confissão de Fé de Westminster, todos os teólogos lá tiveram que pensar sobre isso. O que eles dizem? É porque existe hipócritas, porque existe a gente que se engana acerca de si mesmo, ela mesma está enganada acerca de si mesma. Ou seja, se você perguntar para ela, ela está tão iludida que, sinceramente, ela acredita ser um crente. Só que ela vai apostatar, porque ela não é um dos eleitos. Então, a partir do momento que a gente compreender essa divisão, a partir do momento que isso fica claro para a gente fica simples compreender quais são os posicionamentos dos teólogos, por qual compromisso que eles têm anteriormente firmado com aquela teologia. Então, a teologia previamente estabelecida e firmada no campo da teologia reformada, tanto com Santo Agostinho, com João Calvino, Confissão de Fé de Westminster, é a ideia da eleição incondicional. E a eleição incondicional diz que Deus, antes dos tempos eternos, por sua muito e irrevogável vontade,
ainda que ele não seja o autor do mal e nem do pecado, mas determinou tudo de forma inalterada para o louvor da sua glória. Portanto, está determinado quem são os eleitos e quem são os condenados. Então, o pronunciamento frente ao fenômeno que ocorre, ele é explicado dessa forma porque os compromissos teológicos anteriormente assumidos e afirmados é com essa questão. Já existe os vasos de desonra, quem nunca vai ser salvo. Deus criou essa pessoa, ele não tem interesse nenhum com ela. Aliás, ele tem um propósito, sim. No caso de teólogos mais consistentes dentro do calvinismo, que são supralapsarianos, ele diz, não, esse indivíduo cumpre um propósito na onde Deus revelará o seu atributo de ódio pelo pecado. Portanto, ainda que eles vão para o inferno, ele cumpre um propósito de que fique revelado, de que fique firmado o ódio, a abominação que Deus tem pelo pecado.